Meu Deus do céu, mas era isso que eu queria falar pro André e não conseguia. Fala uma coisa aqui pra mim. Vai dizer que tu nunca olhou uma frasezinha na internet que tu pensou assim: meu Deus, mas era exatamente isso que eu queria falar pra ele e eu não consegui? Pois é, eu tenho uma dica de leitura hoje poderosa para quando a gente quer falar sobre finanças para casais. Eu quero que você confira essa dica de leitura com muito carinho, principalmente você aí do outro lado que tá pensando em se juntar com uma pessoa, tá namorando, pensou em casar, tá casado, tá arrependido, mas calma que essa dica de leitura vai dar uma clareada aí nos teus pensamentos. Então vamos lá. A dica dessa semana é essa aqui, ó. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. Esse é um livro querido da minha cabeceira. Ele tá ali, ó, sempre num lugarzinho muito especial na minha prateleira. De vez em quando eu vou lá e, ó, dou uma folhadinha nele, porque ele serve pra mim e pro André como um manual. Assim como você, quando quer montar um eletrodoméstico, um aparelho, você vai lá no manual e vê o que precisa para aquelas peças se juntarem. Esse livro é um manual para casais. O Gustavo Cerbasi começou a receber alguns e-mails de leitores dele que diziam o seguinte: olha, Gustavo, a sua aplicação aí do conteúdo ela é muito bacana. O problema é que eu não consigo conversar com o meu marido ou a minha esposa para seguir nessa mesma linha de raciocínio. E foram mais de 900 e-mails que o Cerbasi recebeu e ele teve um estalo e falou: nossa, vou juntar esse conteúdo num livro, de uma maneira cronológica e prática, para ajudar os casais a se entenderem no que diz respeito a dinheiro. E ainda bem que ele fez isso, viu? Porque o que o Cerbasi quis como objetivo nesse livro aqui? Quando você está disposto a dividir a sua vida num relacionamento, dinheiro não pode ser um motivo para discussão. Quando você e seu companheiro ou companheira forem falar a respeito de finanças, sobre dinheiro, tem que ser uma conversa para construção, não uma conversa para retaliação. Vocês precisam chegar num consenso, construir o orçamento, construir os objetivos que vocês querem, traçar metas, traçar limites de gastos, controlar as despesas. E ele ensina tudo isso, como você consegue abordar de uma maneira melhor esses assuntos com o seu companheiro ou companheira sem gerar aquele quebra-pau. Aquele quebra-pau que você já viu acontecer, do tipo assim: estamos assim porque você gastou mais no cartão de crédito com aquela calça, com aquela bolsa no mês passado que não precisava. Não, peraí, a gente ficou endividado porque você resolveu trocar de carro. E assim, várias vezes a discussão ia longe e não chegava a lugar nenhum, porque quando você discute com uma pessoa, dificilmente você chega a um acordo, você só chega a desgaste. E você sabia que mais de 70% dos casais brasileiros, eles acabam se divorciando por motivos financeiros? É chocante esse número, porque dinheiro não pode ser um problema na vida dos casais. Dinheiro tem que ser o caminho, a solução para que você consiga realizar seus objetivos e sonhos ao lado de uma outra pessoa. Por isso que um dos pontos fortes do livro aqui do Gustavo Cerbasi é destacar que você tem que ter bastante cautela na hora de decidir qual é o seu companheiro ou companheira ideal. É isso aí. Se você já escolheu, dá uma olhadinha no livro antes de tomar a decisão final do casamento, porque depois que você casa não tem mais o que fazer, é só consertar aquele cidadão ali que você escolheu, aquele cidadão que tá ali sentado no sofá. Ele pode ser seu maior companheiro e aliado nessa construção rumo à independência financeira. Só que você precisa alinhar, ajustar a forma como você se comunica relacionado a isso. E aqui no livro tem manuais práticos, até aqui no final do livro ele traz alguns tópicos que, se você tiver interesse, você pode ir lá na livraria pesquisar, mas os principais dele se diz respeito ao planejamento financeiro para longo prazo. E A2, obviamente, primeiro A2, depois vai multiplicando, né, conforme os filhos forem vindo, você tem que dar essa continuidade ao planejamento. E ali dentro do livro foi uma das sacadas que a gente teve, eu e o André. Quando eu falo a gente aqui, é eu e o André. A gente lendo o livro, a gente teve algumas sacadas de como a gente decidiria pelos nossos próximos passos no relacionamento.
se nós íamos comprar o imóvel, se nós íamos alugar, se nós íamos viajar, se nós íamos guardar dinheiro, aonde que nós íamos guardar dinheiro, quais seriam os nossos planos futuros. Tudo isso a gente começou a discutir. Quanto mais recursos você colocar no seu planejamento financeiro e dividir esses recursos com o seu companheiro ou companheira, vai ficar melhor para você ver onde você quer chegar. Experimenta ir de uma cidade a outra que você não conhece sem usar um mapa ou um aplicativo de destino. Você vai demorar muito mais para chegar no seu objetivo final. Você vai ter que ir perguntando, parando. Se você tiver um mapa traçado, que é um planejamento financeiro, você segue mais fácil até o seu objetivo final. É óbvio que pode ter desvios no meio do caminho, mas você tem ali, traçado um plano. E o livro do Serbasi traz bem legal, bem explicativo essas etapas. Isso é tão aplicável ao dia a dia, esse livro tem dicas tão reais que a prova disso é a forma como ele foi construído. Ele não foi um livro onde o Gustavo Cerbasi pensou, não, hoje eu vou escrever um livro sobre finanças para casais. Pelo contrário, ele começou a receber vários e-mails de leitores de outras obras dele, que falava assim, poxa Cerbasi, o seu conteúdo, as suas técnicas são muito bacanas. O problema é que elas são só aplicáveis no individual. Quando eu tento conversar com o meu companheiro ou companheira a respeito de finanças, a gente quebra o pau, não dá certo, a gente não se entende. E aí o Gustavo Cerbasi compilou esses mais de 900 e-mails e trouxe nessa obra, que foi o maior best-seller que ele vendeu. Tem mais de 1 milhão de cópias vendidas desse livro, tá? E isso é prova de que a prática, falar sobre dinheiro no casal, no relacionamento, né? No casamento, traz muito mais assertividade. Então, se eu pudesse te dar um presente, se você me falar aí do outro lado que você vai casar e está motivado a casar, fala comigo, eu posso até te emprestar esse livro. Talvez se você me convidar para sua festa de casamento, eu até te dou ele de presente, porque esse aqui tem que ser um manual que vocês têm que deixar pertinho. Deu dúvidas sobre como construir melhor um relacionamento com base nas finanças? Pega ele, dá uma lida, dá uma revisada. Você vai ter muito menos conflitos e vai ter muito mais tempo disponível para se dedicar à construção da sua família, a se dedicar a viver momentos e experiências prazerosas ao lado do seu companheiro ou companheira. Deixa esse negócio de tortura, de discussão para outras coisas, não quando o assunto for relacionado a dinheiro. Tá legal? Um grande beijo, aproveita a sua semana, seu final de semana, não sei em que momento da vida você tá olhando esse vídeo, e vai curtir adoidado com seu companheiro, mas conversando sobre dinheiro. Coloque o dinheiro em pauta no que diz respeito a conversas entre casais. Até a próxima. Aparece aqui, André. Isso. É só perceber que você é real. Não porque deixa você contar parece do um baratão. sonho.